Havia uma disputa na opinião pública de que 3 eram os fundadores da cidade: Antônio Maximiano Rodrigues e Joaquim Figueiredo, que vieram das Minas Gerais, no fim do século passado. E o Domingos Borges da Costa, popularmente conhecido como Minguta, que era um velho morador aqui da região. Compulsando os documentos mais antigos, encontrei no cartório de registro imobiliário e anexo de Jaboticabal, ao qual pertencia toda essa vasta região, era da jurisdição de Jaboticabal, uma escritura transcrita no dia 18 de setembro de 1890, no livro 3, as folhas 42, confirmando que Antônio Maximiano Rodrigues havia adquirido 100 alqueires de terras da fazenda Barra Grande ou Moreiras, que pertencia a uma gleba bem maior, era uma sesmaria doada pelo imperador Dom Pedro II, à família Moreira, também de Minas Gerais. E coisa curiosa, numa transcrição anterior, de 3 de fevereiro de 87, Domingos Borges da Costa, aquele cariboca que morava aqui na região, era nativo aqui da região, popularmente conhecido depois como Minguta, porque ele morava nas proximidades de um riacho afluente do rio São Domingos, que recebeu depois o nome dele. Esse cariboca comprou de Antônio Maximiano Rodrigues uma gleba de 10 alqueires para a plantação de milho. Isso em 87. Sinal de que Antônio Maximiano Rodrigues já era detentor dessas terras. 1887. Em 1887. Pois bem, mais adiante eu fui encontrar uma transcrição de número 9.452, de 16 de junho de 1902, no livro 3H, folha 226, também do cartório de registro de imóveis e anexos de Jaboticabal, uma escritura importantíssima pela qual Antônio Maximiano Rodrigues e sua mulher doaram 10 alqueires de terras ao patrimônio da paróquia de São Domingos do Cerradinho. E essa doação foi confirmada depois no livro do tombo da paróquia, com a data de 1899, depois confirmada pelo padre Albino. Então, a primeira povoação onde se localiza Catanduva se chamava Cerradinho, ou melhor dizendo, São Domingos do Cerradinho. E a documentação mais antiga que foi compulsada foi justamente essa do Antônio Maximiano Rodrigues, sua mulher doando à paróquia 10 alqueires de terra ao patrimônio. Ora, se nós seguirmos a tradição da fundação das cidades brasileiras, os doadores do patrimônio geralmente são considerados os verdadeiros fundadores. Então cheguei à conclusão de que realmente o verdadeiro fundador da cidade de Catanduva foi o mineiro Antônio Maximiano Rodrigues, que aqui veio, aqui deitou raízes e aqui organizou uma família numerosa. Mas Joaquim Figueiredo também era dessa época. Em 1909 é criado o Distrito de Paz. E a antiga denominação Cerradinho passa a se chamar Vila Adolfo, em homenagem ao prefeito de São José do Rio Preto, que era o coronel Adolfo Guimarães Correia, um político de grande prestígio na região. Porquanto Catanduva passa da jurisdição de Jaboticabal para a jurisdição de São José do Rio Preto. Em 1917, pela lei estadual número 1564, o Distrito de Paz é erigido a município, e o município é instalado no dia 14 de abril de 1918. E no ano seguinte, no dia 9 de dezembro, pela lei estadual 1665B, é criada a comarca de Catanduva. E a partir de então, Catanduva se desenvolve a passos largos, em razão da riqueza das terras circunvizinhas
em razão do trabalho tenaz e honesto da população, e pessoas que provieram de outros estados e de outros países. Nós devemos a pujança, a modernidade e o desenvolvimento da nossa comunidade à própria população. Se os fundadores de Catanduva estivessem vivos, veriam a grande cidade que se tornou o vilarejo Adolfo. Catanduva hoje possui uma população de quase 120 mil habitantes. Os prédios perfilados nas avenidas mudaram a paisagem e a complexidade da vida nos grandes centros. A maioria da população de Catanduva já participa de um mundo moderno. Muitos correm para ele, todos ainda que de longe, de forma quase imperceptível, sofrem os transtornos de uma cidade em desenvolvimento, que não podem mudar alguns de seus problemas. A cidade é obra e um empenho continuado de gerações. Por isso, o seu passado é importante e condiciona o tempo que hoje se vive. Nós estamos aqui com o seu Cid Castilho, redator técnico, pesquisador de Catanduva, né, seu Cid? E vai nos contar um pouquinho sobre essa história de Catanduva, que está retratada um pouco no meio desse bosque municipal, né, seu Cid? Esse contexto de árvores, dessa toda a natureza que está aqui retratada, não passa de um pano de amostra das florestas que cobriam toda essa região de Catanduva. Daí a fertilidade das terras desta parte do estado. Vamos dar uma voltinha? Vamos conversar com os bancos? Aqui um banco, o banco do Forte Fornazari. O ateliê do Fornazari ficava na Rua Minas, também quase na esquina com a Rua Maranhão. O Fornazari, na época, ele se rivalizava em termos de fotografia com um outro descendente italiano, o famoso Aristide Muscari. Então eram dois os ateliês em Catanduva na época, era o ateliê do Fornazari e o ateliê do Aristides. Então eles se concorriam em fotos dos eventos sociais da época, né? Casamentos, aniversários, batizados. O Aristide Muscari, ele era exímio, era muito procurado, como o Fornazari também, para fotografar defuntos na hora de fechar o caixão. Isso era muito comum naquela época, era muito comum. Em cada banco você vai encontrar um capítulo da história do comércio e da indústria de Catanduva. Posto São Paulo. Posto São Paulo, já não existe mais, da família Clemente. Não existe mais. Olha ali, João Clemente. João Clemente foi um aço da aviação, um aço da aviação civil. Destilaria Bete, do saudoso Lourenço Bete, ao cunhado Vinagreiro. Era um grande jogador de bote, sabe? Era imbatível no jogo de botes. E fazia um refrigerante gostosíssimo. E um vinagre cuja matéria-prima era sabugo de milho. Daí o nome dele é Vinagreiro. O esporte de Catanduva, notadamente futebol, deve muito a Lourenço Bete, viu? Porque ele foi um dos fundadores e carregou nos ombros, praticamente sozinho, muito tempo, do saudoso Guarani Futebol Clube. E se reporta também ao tempo do Operário e da Associação Atlética Americana. Essa casa brasileira também era uma importante casa de tecidos. Era da família Guimarães. Uma família Guimarães, gente que veio da Bahia para cá, sabe, radicou aqui. Casa brasileira, da família Guimarães. Nos faz lembrar o Lourival Neves Guimarães, que foi um dos fundadores da Cooperativa de Crédito Catanduva. E, por sinal, foi o seu último gerente. Olha aí, mais um capítulo da história de Catanduva gravado no encontro desse banco. Lembrando loucuras de outros verões, e brindam alegres seus vivos e mortos, e acabam a noite.
Muitas pessoas somaram-se ao pioneirismo de Maximiliano Rodrigues. O entusiasmo contagiava todos que aqui chegaram. Italianos, espanhóis, mineiros, que muito contribuíram para o desenvolvimento de Catanduva. Uma parcela importante desse desenvolvimento se deve ao Monsenhor Albino, que muito lutou e fez, chegando em Catanduva logo após a sua emancipação em 1918. Em longo de todos os anos, não poupou benefícios à sua gente e ao crescimento de Catanduva. Antigamente, a primeira denominação de Catanduva fora São Domingos do Cerradinho, né? São Domingos do Cerradinho. A partir de 1909, passou a chamar-se Vila Adolfo, em homenagem a um influente político de São José do Rio Preto. E no dia 14 de abril de 1918, Catanduva emancipou-se politicamente do município de São José do Rio Preto. A partir daí, principalmente com a vinda, nós estamos aqui na Praça Monsenhor Albino, com a vinda do padre Albino, carinhosamente assim chamado, que é considerado a expressão máxima da história de Catanduva, uma figura extraordinária, né, que viera lá fugido lá, devido a problemas de ordens políticas do velho Portugal, veio para Catanduva e aqui chegando, né, começou a trabalhar, trabalhou muito, fez em prol de Catanduva. Hoje tudo quase, né, a gente diria que tudo que Catanduva tem de bom deve-se ao padre Albino, né, uma figura extraordinária. Nós estamos aqui de frente à Igreja Matriz de São Domingos, né, que ele quando chegou era uma simples capelinha, muito modesta, muito simplesinha, ele a transformou nessa igreja hoje muito bonita. Inclusive essa igreja contém dentro dela peças valiosíssimas, né, pinturas valiosíssimas da lavra de Benedito Calixto, que é um extraordinário pintor brasileiro. E Monsenhor Albino trabalhou tanto e muito fez para Catanduva. Principalmente o que eu gostaria de acentuar aqui era a sua santa humildade. Ele era muito humilde. Tudo para ele se resumia em seus pobres. Ele não admitia de forma nenhuma que os pobres tivessem uma posição menos privilegiada do que tinham as pessoas mais favorecidas pela sorte. Tudo ele fez para os pobres. Ele tinha principalmente uma adoração muito grande pelas crianças e pelos velhos. Construiu aqui em Catanduva, a Igreja Matriz de São Domingos, fez o Asilo dos Velhos, fez as 4 faculdades, ou melhor dizendo, 3 faculdades, né? A Faculdade de Administração de Empresa, a Faculdade de Educação Física e Desportos, fez a Faculdade de Administração, né? Nós temos uma outra hoje que é a Faculdade de Filosofia, que não se deveu a ele, mas também se deveu ao seu trabalho de modo particular, né? E a Faculdade de Medicina. Então Catanduva é isso, essa cidade maravilhosa, né? Uma cidade que já teve um carnaval extraordinário, né? Desde 1922, quando se completava o centenário da independência do Brasil, Catanduva teve o seu primeiro carnaval maravilhoso, né? Inclusive quando fora oficialmente adotado verbas, né, para que os catanduvenses pudessem brincar nesse carnaval. E carnaval, né, longe daquela festa de orgia, carnaval para nós, para os catanduvenses, é uma festa de alegria, uma festa de amizade, uma festa de simpatia. Catanduva se retrata através de suas artes. João Amaral, em sua barbearia, faz seu ateliê e expõe pela cidade interior os desenhos e retratos de gente que fez história. Quanto tempo o senhor se dedica à pintura? Comecei em 71. Faz 23 anos, né? 22 anos? 22 anos. Eu comecei pintando sozinho. Até hoje, sim, fazendo as pinturas. Retrato fotografias, faço pintura moderna, primitiva, acadêmica, de vários tipos de estilos de pintura.
Minas Gerais, vai, como quem pra guerra vai, que depois eu vou com você, para além daqui, além daqui. Essa região nossa aqui, ela foi colonizada por 4 tribos indígenas, né? Os Kaiowás, os Cangangues, os Caiapós e mais uma outra tribo que não me lembro. Então, eles eram índios muito... não tinham artefatos. Os artefatos deles eram dos guaranis. Então tem os machados de pedra, né? Tem essas coisas que restaram dos índios, né? Pote que eles enterravam. Então, e depois eles foram expulsos daqui e foram lá para o Rio Paranapanema. Mas essas pesquisas arqueológicas são difíceis. Agora, as pesquisas paleontológicas são mais fáceis. Existem muitos fósseis. Bastante fósseis. Existem, que essa região toda aqui, ela era um lago antigamente, né? E de 120 milhões de anos até 70 milhões, existiam os dinossauros. Então existiam dinossauros grandes como os antartosauros, que pesavam 30 toneladas. Existiam dinossauros menores, que era o brontossauro, né, que da televisão, que vem sempre assim, né, que ele é carnívoro. Existiam os esfagesauros, que nós achamos ali em Santa Adélia, e existiam os menores, que eram eusucos, eram de 10, 12 metros. Então, existia muito, e quando faz a erosão, então aparecem os ossos. Então, quando eles fazem um corte assim, a estrada de ferro, por exemplo, então aparecem os ossos grandes, né? Ossos de 1 metro e pouco por 25 centímetros de largura. Você imagina o tamanho desse animal, né? A história aqui, da região aqui, ela está baseada no seguinte aspecto. Nós tínhamos a estrada do Taboado, que foi feita na época de Dom Pedro II. A Taboada é que iria até Mato Grosso. Iria Mato Grosso. Ela passava aqui em Palmares, né? E ainda tem restos da estrada. Essa daí era uma estrada comercial. Agora nós tínhamos uma estrada militar, que é o Picadão do Itapura, que era da Guerra do Paraguai, né? 1865. Tanto é que esse material que tem aí, essas espingardas, essas coisas aí, da Guerra do Paraguai, é dessa época. Então, cada período assim, eles faziam um cemitério, né? Então, eu fui também lá em São Jerônimo, tem um cemitério militar grande lá, cercado de Aroeira. E esse cemitério que eu falo de Sales também deve ter sido um cemitério militar, porque ela passou ali, o Picadão do Itapura, que levava as tropas lá para o Paraguai, né? Então, a região aqui foi povoada assim, por essas estradas, né? Porque não tinha outra coisa, não tinha... Tudo carro de boi, né? Eu tenho um carro de boi aí, ó, de 1920. Levava 10 dias daqui a Araraquara. Depois eu vou com você, para além daqui, além daqui, além de lá. A base da economia está na lavoura, no plantio da cana-de-açúcar, laranja e nos pequenos cinturões verdes. O comércio tem ponto de destaque. Catanduva já vive na era dos shopping centers e as lojas do centro da cidade mostram toda uma infraestrutura de um grande centro. O setor industrial, em um novo curso, cresce absorvendo a mão de obra disponível, implantando tecnologias mais avançadas para competir com o mercado interno. Catanduva se destaca na fabricação de ventiladores, um dos maiores centros do país. Bem como possui a única indústria de capacitores do interior do estado, que atende indústrias de eletrodomésticos e ventiladores. O SENAC também faz parte desse ciclo, dispondo de pessoal qualificado, formado para o mercado de trabalho através de cursos profissionalizantes há mais de 13 anos. O desenvolvimento acaba por fazer desaparecer da nossa própria memória as casas e os prédios públicos, o agito da vida noturna. Bares populares e restaurantes formam importantes laços de viver urbano.